Bem, toda hora da liturgia das horas começa com o hino. Antes dos salmos, antes das leituras, antes de qualquer outra coisa, há um canto de louvor que situa a nossa oração no tempo, no dia e na situação, na estação litúrgica. O hino é como a abertura de uma sinfonia. Ele estabelece o tom de tudo que vai acontecer, certo? Mas o que é um hino litúrgico? Bem, toda hora da liturgia, como eu coloquei, começa com este hino, tá? O hino litúrgico é um canto de louvor com forma poética fixa, estrofes regulares, ritmo metrificado e definido e melodia própria, tá? Ele não é um salmo, porque os salmos são textos bíblicos do Antigo Testamento e não é um cântico evangélico como o Benedictus ou o Magnificat. O hino é uma. Só para citar você, o Benedictus é aquele de Zacarias: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o Magnificat é o canto de Nossa Senhora, né? Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, pois olhou para a pequenez de sua serva. Só para você citar você nesses nomes. O hino é uma composição bem posterior, tá? Fruto da criatividade poética da Igreja, dos santos padres ao longo dos séculos. Nos hinos, a Igreja fala de Deus com as suas próprias palavras humanas à luz da fé. O grande iniciador da inodia latina ocidental foi Santo Ambrósio de Milão, bispo lá no século IV, doutor da Igreja. Ambrósio ele percebeu que os arianos, que negavam, era um grupo que negava a divindade de Cristo, usavam hinos populares para difundir suas heresias entre o povo mais simples. Então, ele responde com hinos ortodoxos, ou seja, poemas teologicamente ricos, com métrica, fácil de memorizar, para que o povo cristão cantasse a fé correta. Foi também Santo Ambrósio, depois, na verdade, desenvolveu o canto ambrosiano também, da forma antifonal que a gente já havia comentado e responsorial. Já existia, mas ele traz isso também para a igreja de Milão. Então, alguns bispos quiseram ainda hoje, alguns hinos, na verdade, alguns hinos ainda hoje rezam as horas e que tiveram origem ainda com Ambrósio. Qual é que é a estrutura de um hino, tá? O hino litúrgico clássico ele tem três partes. A primeira estrofe geralmente traz quatro ou cinco, geralmente três ou cinco versos. Cada estrofe tem o mesmo, perdão, existe as estrofes, que são geralmente três, quatro ou cinco estrofes. Cada estrofe tem o mesmo, a mesma métrica, né? A mesma melodia e a mesma melodia. Depois, pode-se haver um refrão em alguns hinos, uma linha ou par de linhas que se repete entre as estrofes ou no final. Na liturgia das horas não é tão comum, pelo menos agora de memória eu não me recordo de nenhum hino que tenha essa característica, mas aqui a gente está falando do hino litúrgico, então alguns hinos litúrgicos sim tem isso, né? Mas na liturgia das horas eu não me recordo se há com essa característica. E por fim, há uma doxologia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas esse louvor trinitário escrito de uma forma um pouco diferente. Mas os hinos terminam com este louvor trinitário, certo? Os hinos eles variam com o tempo e com a hora. Um dos elementos mais ricos dos hinos é que eles mudam, exatamente, mudam conforme o dia da semana, mudam conforme a hora do dia. Há hinos para laudes, hinos para as vésperas, para as completas, para as horas médias, hinos próprios do advento, da quaresma. Então, em um ano de liturgia das horas, você canta dezenas de hinos diferentes, cada um é um poema, uma catequese, uma oração. O bonito, por exemplo, da quaresma é que a gente canta o mesmo hino de laudes todos os dias. Ó Cristo, sol de justiça, brilhar nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos um tempo aceitável, um coração penitente que se converta e acolha o vosso amor paciente. Olha que coisa bonita, nossa senhora. Isso a gente passa os 40 dias, as 5 semanas, perdão, tirando a Semana Santa, né? Se eu me recordo, o hino muda na Semana Santa, mas os 40 dias clamando o sol da justiça, a fim de que ele brilhe nas nossas mentes, reparando toda a criação. Enfim, o hino ele pode ser cantado ou recitado, tá? Cantado em comunidade ou recitado sozinho. O erro mais comum ocorre quando a gente lê o hino de forma corrida. E o hino não é obstáculo, não é espera antes dos salmos, é o início da oração. Então, com calma,
tá? Reza com calma, como até mesmo um rezar cantando, ou um ler cantando, certo? Isso é muito importante. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem como que os hinos eles expressam tempos diferentes. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para o meio. Pronto. Então, aqui no tempo da quaresma, aquilo que eu falei para vocês. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. Fala da penitência, fala da reparação que a luz de Cristo trouxe por meio da cruz e de sua ressurreição a toda a criação. Fala deste amor de Deus que espera a nossa conversão, né, que acolha o amor de Deus, que espera por nós, espera o nosso arrependimento. Por um outro lado, a gente tem o hino da quaresma, e olha que só, é jubiloso, é triunfal, é luminoso. Desdobra-se no céu a rutilante aurora. Aqui faz menção à ressurreição de Cristo, como vai dizer os evangelhos, que Cristo ele ressuscita nos primeiros, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Então, desdobra-se no céu a rutilante aurora. Está amanhecendo o dia. Alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz à nova sorte. Ou seja, a ressurreição dos mortos. Caramba, me arrupei todinho. Então é bonito nós percebermos a grande, repito, a grande riqueza que é a liturgia das horas. Tá? E repetindo as palavras do concílio, que não estão restritos apenas aos sacerdotes e religiosos, mas para que você também, meu irmão e minha irmã, possam crescer na fé. Deus te abençoe.